Nós vivemos nessa correria e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a gente não para refletir, né, no que nós estamos fazendo. E aí que mora o perigo. Quando nós não refletimos, a gente vai fazendo no automático. E muitas vezes esse automático, ele não necessariamente performa, gera aquele resultado que nós queremos. Ou seja, você não está conduzindo da forma que você poderia conduzir. Meu nome é Tatiane e eu falo exatamente sobre isso, como conduzir a nossa vida, como fazer nossa autogestão. Vamos começar? Vamos falar sobre o passado, como lidar com o nosso passado de forma mais leve, de forma mais gostosa, inclusive. O fato é o seguinte, muitas vezes nós não progredimos, nós não geramos resultados, nós repetimos aquelas experiências. Ontem mesmo uma pessoa falou para mim, caramba, parece que eu atraio esse mesmo tipo de homem. E é horrível, meus relacionamentos são terríveis. Ela falou assim para mim também, parece que eu atraio dentro do meu trabalho esse mesmo tipo de pessoa agressiva para mim, autoritária, como chefe, como líder. Daí eu falei para ela, interessante, por que será que você atrai esses mesmos padrões? Percebeu que ela falou tanto no lado profissional como no lado pessoal? E nós somos assim. Nós vibramos, olha só, nós vibramos um padrão e é claro, essa vibração, ela atrai essa mesma vibração. E da onde vem essa vibração? Não importa se você acredita ou não, mas presta atenção na sua vida, o que você está atraindo. Essa vibração toda que nós geramos, elas vêm de crenças, de pensamentos, de tudo que nós aprendemos no passado. Portanto, se você quiser transformar a sua vida de uma vez por todas, você definitivamente precisa fazer uma reestruturação do seu passado. Você precisa olhar e falar assim, caramba, o que eu acredito? Quais são meus valores? Quem sou eu de verdade? Essa que é a verdade. Você precisa pegar e se fazer essas perguntas e ir profundamente. Vai doer? Vai. Você vai chorar? Provavelmente sim. Provavelmente, principalmente se você for mulher, né? Se você for homem, você vai falar assim, não, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque você tá mexendo com os seus sentimentos e faz parte disso. E está tudo bem você falar sobre sentimentos. Aliás, é excelente você falar sobre sentimentos. Porque quando você se abre, né? Você se torna vulnerável, você abre, você vê a sua vida por uma lente fantástica. Você começa a falar assim, caramba, não é assim tão pesado. Eu não sei se você já se deu essa oportunidade de abrir. Então eu te faço o convite, o primeiro convite aqui. Se dê oportunidade. E eu falo por experiência própria. Por experiência própria. Eu não gostava de falar sobre sentimentos. Eu definitivamente doía muito e eu falava assim, não, isso aí não é pra mim, deixa pra lá. Não quero, eu falava. E de repente eu percebi o mal que eu estava fazendo pra mim. E eu comecei a lidar com isso. E nossa, como isso é transformador. Como isso é transformador, você pegar e você falar. E você, às vezes você fala com você mesmo. Você fala com o espelho, você fala através de uma carta. Você não precisa necessariamente se expor, né, para as pessoas que você fala com um especialista, você procura um psicólogo, você procura, às vezes você tem uma mãe amiga, ou um pai amigo, uma avó amiga, né? Vó é tudo de bom, né? Pois é importante. Vamos resolver questões do seu passado. Percebe? Eu acabei de falar sobre 2 ferramentas para você resolver. Olha só, você escrever, tá? Escreve uma carta para você sobre o que você está sentindo. Ou às vezes você quer fazer um áudio. Você fala. Às vezes, eu tô com preguiça de escrever. Fala. Fala para você. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é você chegar no espelho e conversar com você. Você fala, caramba, olha só.
Eu tenho orgulho de mim, ou eu não tenho orgulho de mim. Por que eu não tenho orgulho de mim? Por que eu não gosto de mim? Eu queria mudar. X, Y, Z. E normalmente nós começamos a falar sobre essa transformação física. Só que a verdade, ontem mesmo, essa pessoa que eu atendi, ela estava falando que atrai homens de um certo comportamento. Ela falou, eu não gosto. Aí eu comecei a questionar, eu comecei a perguntar sobre o comportamento dela. E tudo tem a ver com o nosso comportamento, a forma como nós lidamos. Se nós mudamos a nossa postura, certamente, essa vibração toda que eu comecei a falar, o universo, ele vai sentir, ele vai trazer aquilo que nós estamos vibrando. Como que mudamos essa vibração? Primeiro é você aceitar. Esse é o primeiro passo. Vamos falar sobre passos para resolver? O primeiro passo é a aceitação. É você virar, ok, eu aceito, eu decido, eu quero mudar, eu quero transformar, eu não quero mais esse comportamento, tá? Muitas vezes você nem sabe que está tendo esse tipo de comportamento. A escrita, como eu acabei de falar, ela é uma ferramenta fantástica para você descobrir padrões, o que está acontecendo com você. Eu te proponho para que você dê uma olhada em todas as recorrências, as situações recorrentes. Existe situação na sua vida que você fala assim, caramba, parece que se repete. Parece aquele famoso déjà vu, né? Caramba, por que será? Para e pensa. Faz esse exercício agora comigo. Para e pensa. Por que será? Qual é a situação? Qual é a coincidência que tem, o que tem de igual na situação que se repete, que você precisa aprender? Quando você pede força, né, para Deus, Ele não te dá força. Ele te dá uma pedra para você poder carregar, para você ficar forte. Quando você pede paciência, Ele não te dá paciência. Ele te dá situações para você aprender a esperar, para você poder aprender a lidar, treinar a sua paciência. Tudo é treinável. Portanto, quais situações que estão pairando, se repetindo em sua vida e você parou para olhar, você parou para observar essas situações? Para agora para observar os padrões, o que tem de comum nessas situações. Essas situações, elas vão te dar a resposta. Elas vão te falar, caramba, olha só, eu preciso treinar isso. O que será? É um orgulho? É uma vaidade? É um egoísmo? É uma falta de cuidado? É minha autoestima? O que é? O que essa situação está requerendo de mim novamente, que eu estou repetindo de fase? Sabe quando você não passa na fase do jogo? Pois é. Eu acho muito interessante quando a gente faz uma analogia com o jogo, né? A nossa vida. Nós só passamos de fase nos jogos, em qualquer jogo, quando você aprende. Quando você aprende. Quando você aprende a pular, a atirar, seja lá o que for, né? Passar de carro, não importa qual tipo de jogo, mas você precisa aprender. Você precisa fazer direito. E se você estiver competindo online, né? Como por exemplo, hoje está muito comum, muito na moda, você competir online, você precisa ser melhor que os outros também. Não só melhor que você. Portanto, é mais desafiador ainda. Mas e aí? Por que você não está passando de fase? Por que você não está conseguindo aqueles resultados que você tanto deseja? Caramba, eu quero uma conta bancária maior. Caramba, eu quero um relacionamento melhor. Um trabalho melhor. Eu mereço. Pois é, você merece? Essa é a pergunta que eu me faço muito. Eu faço essa pergunta para todas as pessoas que eu atendo também. E principalmente eu tenho um módulo no meu curso onde eu falo merecimento. Nós precisamos plantar.
para poder colher, para poder merecer. E quanto mais nós fazemos, mais nós orgulhamos disso, de verdade. Você fala assim, caramba, hoje foi e eu não parei para respirar. Eu tenho certeza absoluta que esses dias que você realmente faz são os dias que você mais ama. Eu tenho certeza absoluta, eu posso apostar. Você fala, caramba, que correria. Levei minha filha pro balé, eu fiz janta para a família, jantamos todo mundo junto, foi uma loucura. Eu estudei, eu aprendi. Mas nossa, como eu estou satisfeita. Como eu estou satisfeita. Nossa, eu fiz tudo, olha que delícia. Eu tô cansada, eu tô exausto, mas é uma delícia me sentir assim. Consegui ir para academia, olha só. Pois é, a gente se sente assim. E é muito bom quando você está fazendo, você se orgulha. E esse orgulho você vai começando a aumentar a sua autoestima. Você fala, caramba, a sua confiança, né, em você, a sua autoconfiança. Você fala assim, caramba, eu tô fazendo por mim. Eu tô cuidando de mim. E assim que você se sente cada vez melhor. Para você lidar com as suas questões do passado, você precisa mergulhar nesse eu, né? É estranho, né, quando nós falamos, né? Fala assim, caramba, eu parece que é uma outra pessoa. Pois é, só que às vezes nós nos perdemos. Você fala assim, caramba, quem eu sou? Então vai lá buscar. Vai lá buscar quem é você. E encontre esses padrões seus, para você poder melhorar. Quando você consegue entender as suas crenças, o que você acredita, você fala, caramba, olha só que eu aprendi. Eu aprendi que dinheiro é sujo, aprendi que eu preciso trabalhar pra caramba, feito um condenado para poder realmente ter alguma coisa. Eu aprendi tanta coisa, será que isso realmente é verdade? Quando meu filho falou uma palavra feia, daí eu falei, não fala assim, né? Eu falei assim para ele, eu falei, não fala isso. Daí ele me perguntou, por que, mamãe? Eu falei, porque essa palavra é feia, essa palavra quer dizer isso, isso, aquilo. Eu nem lembro qual foi a palavra que ele falou, mas eu ensinei ele, eu mostrei a ele. E muitas vezes, nesse momento, eu entendi que nós aprendemos por repetição. Muitas vezes a gente não sabe, nós não sabemos exatamente o que significa, porquê daquilo, se aquilo é certo, aquilo é errado, mas você vê todo mundo fazendo, inclusive isso é ciência, tá? Isso é ciência. A ciência mostrou que quando você entra, por exemplo, num ambiente, tá limpinho, tá tudo organizado, as pessoas tendem a manter organizado. Isso foi um teste de comportamento que fizeram numa universidade dos Estados Unidos. Eles colocaram grupos, onde colocaram numa sala onde tinha papel jogado no chão, onde estava tudo bagunçado, e as pessoas bagunçaram mais ainda. Agora, é aquela famosa síndrome da louça suja, né? Quando você chega na pia e tá limpinha, você provavelmente vai chegar, colocar um prato e vai lavar, já para poder manter aquela pia limpa. Agora, quando ela está suja, as chances de você colocar algo sujo lá é maior. A chance aumenta. Isso é provado pela ciência. Nosso comportamento, ele é treinável e o ambiente, ele faz toda a diferença. Isso, nós somos formados pelo que nós repetimos, né? Isso molda a nossa personalidade, a nossa identidade, as nossas crenças, o que nós acreditamos. O que eu estava falando sobre meu filho, eu ensinei ele e naquele momento eu entendi na prática, né? Que nós não sabemos nada e nós tomamos como verdade aquilo que nós repetimos. Eu falei para ele estava repetindo alguma coisa que ele ouviu, uma palavra que ele ouviu em algum momento. E para ele aquilo era ok, afinal de contas, ele ouviu o que ele não pode repetir, na verdade? Pois é, ele entendeu quando eu falei, quando eu repreendi, que não,
não era ok. Eu expliquei para ele que você precisa saber avaliar, saber discernir o que realmente eu vou assimilar, o que realmente eu não vou assimilar, o que eu não quero assimilar como crença. E essa é uma tarefa desafiadora. Por quê? Porque é automático, a gente assimila de forma automática. Quando você chega, por exemplo, num escritório onde todo mundo pede bolo à tarde, vamos supor, tá? E você leva fruta. Você fala assim, não, eu sou uma pessoa saudável e eu levo fruta. Só que todo mundo pede bolo. E você uma hora ou outra vai cair na tentação. Por quê? Porque você sabe, olha só que interessante. Você sabe, você tem aquele propósito, eu sou saudável. E de repente o ambiente está te falando, não, você pode comer aquele bolo. O ambiente está te falando isso. E você vai lá com o hábito, com a repetição, você vai acabar fazendo aquilo. Isso prova, isso mostra pra gente que nós somos moldados. Esses exemplos que eu estou colocando para você são exemplos simples que nós moldamos, nós somos moldados durante a nossa vida. Portanto, o que você é hoje é fruto de repetição, é fruto de tudo aquilo que você ouviu, que você viu, que você experimentou. E isso é bom. É bom, porque você fala assim, Tati, mas o que isso tem a ver com o passado? Excelente, porque uma vez que você identificou isso, você fala, ok, me disseram isso, eu aprendi dessa forma, mas hoje, agora, eu decido aprender, fazer as pazes com o meu passado, a trabalhar essas crenças, tudo que eu acredito. A primeira fase é a identificação. Você identificar todas as suas crenças, tudo que você acredita, os seus padrões. E uma das formas de você identificar são fazendo esses exercícios, você escrevendo, você ouvindo, você parando para observar o seu comportamento e as situações que se repetem, tá? Esse é o primeiro passo, você identificar, tomar a decisão de transformar isso. O segundo passo é você falar, ok, eu não aceito mais isso. Eu quero me transformar, eu quero me mudar, eu quero mudar as minhas crenças, meu padrão vibratório. Agora a gente chega num processo bem desafiador, porque quando você quer transformar, você precisa realmente fazer um esforço descomunal. Foi exatamente o que eu falei para essa pessoa ontem. Eu falei para ela, você precisa mudar o seu padrão vibracional, e eu dei inúmeras tarefas. Uma tarefa, por exemplo, provado pela ciência, tá? Provado pela ciência. Estudos comprovaram, pegaram grupos e falaram para eles começarem a falar frases de efeito. Eles mediram a saliva da pessoa antes de falar e mediram a saliva das pessoas, desse grupo todo, depois de falarem. E eles perceberam que frases de efeito como, por exemplo, eu sou capaz, eu acredito em mim, eu estou comprometido com o meu sucesso. São frases, não assim, eu sou rica, eu sou linda. Não, aqui ninguém é criança e nós estamos nos transformando. Você precisa colocar ação nas suas frases. Você precisa colocar intenção e comprometimento nas suas frases. Quando você faz isso, você passa a repetir essas frases todos os dias e você passa a acreditar. O nosso pensamento, ele é poderosíssimo, porque ele faz com que a nossa ação ela seja cada vez mais alinhada com os nossos pensamentos. Você começa a acreditar naquilo. Uma vez você acreditando naquilo, isso é ciência, tá? Provado pela ciência. As pessoas começaram a acreditar naquilo e começaram o corpo delas começou a trabalhar para que produzisse mais hormônio, produzisse mais inúmeros compostos químicos para que elas trabalhassem, entrassem em ação, para poder fazer aquilo que elas estavam falando acontecer.
Se elas falaram que acreditavam nelas, elas simplesmente passaram a fazer aquilo que elas falavam. Se elas falavam que iam para academia, elas passaram a ir para academia, porque elas acreditavam nelas. Se elas falaram que elas eram inteligentes, elas passaram a ler mais, estudar mais, para poder realmente bater no peito e falar assim, eu realmente sou inteligente. Elas começaram a trabalhar para fazer aquilo que elas estavam pensando acontecer. Isso é fato. Isso a ciência provou que as pessoas, elas têm esses padrões de comportamento. Então, o primeiro exercício para você poder mudar o seu padrão de vibração é esse. Coloca frases que realmente são impactantes para você, que você acredita. Repete elas todos os dias, pela manhã ou na hora do almoço, quando você for escovar seus dentes no espelho. Vibra aquilo positivo. E é claro, as palavras, elas têm outra coisa que eu sempre falo, que a gente aprende. Isso a ciência, ela também prova. As palavras, elas têm muito efeito, elas vibram. Quando você fala coisas negativas, você automaticamente atrai coisas negativas. Quando você fala coisas positivas, pronto, você vai ter coisas positivas, você começa a acreditar naquilo. Portanto, esse é o primeiro passo para você poder mudar o seu padrão vibratório. É você pensar positivo, começar a falar frases de forma positiva e começar a agir com postura. Outro exercício são aquelas famosas posturas, né? Aquela postura da Mulher Maravilha, aquela postura da Vitória, né? Deixa eu até mais para trás para vocês verem. A postura da Vitória, que inclusive já foi comprovado que inclusive os cegos, as pessoas que não conseguem enxergar, elas automaticamente, quando se sentiam vitoriosas, elas faziam essa postura. Ou seja, isso é instintivo do ser humano. E não só do ser humano, inclusive a ciência provou que os animais também, quando eles se sentem vitoriosos, quando eles se sentem poderosos, eles estufam o peito, eles levantam a cabeça. Isso é fantástico. A postura, ela faz com que você se empodere, com que você acredite em você. E quando você acredita em você, pode parecer banal, pode parecer pouco, né? As pessoas não acreditam nisso. Mas isso, olha para a natureza. Isso é provado pela ciência. A ciência fez inúmeros estudos e provou que realmente você falar coisas positivas, você ter uma postura positiva, uma postura que realmente não é assim, fala assim, eu tô triste, né? Assim, né? Não. Levanta a cabeça. Mas eu só faço coisa errada. Pois é, você está trazendo para sua identidade. Você não é essa pessoa errada. Você cometeu erros. Ok. Perdoe-se. Essa é uma outra... Não é ferramenta, porque isso é fantástico. Você precisa se perdoar. Porque nós estamos aprendendo. É claro que se você precisa ter intenção, você precisa ser verdadeiro. E quando nós nos perdoamos, né? Inclusive existe aquela filosofia Ho'oponopono, né? Que fala assim, eu me perdoo. Eu sou grata por todas as experiências que eu vivi, que eu aprendi. E eu sou capaz, eu acredito em mim e eu me amo. Esse Ho'oponopono, ele vibra isso, para que você aprenda a se perdoar, para você poder conseguir compartilhar da sua vida de forma mais leve, ser feliz. Tudo isso vai fazer você se livrar de pesos do passado, você aprender a fazer as pazes com o passado. E quando nós fazemos as pazes com o passado, olha só quantas ferramentas cria esses hábitos. Quando você faz as pazes com o passado, você começa a progredir, você começa a desenvolver. Você talvez um curso que você fala assim, não, eu não gostava, eu não conseguia concluir um curso, você vai passar a concluir. Porque você acredita em você, que você merece, que você é capaz. Estávamos falando sobre merecimento. Quando você começa a fazer, você fala assim, caramba, eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, eu mereço. Então, ok. E você vai aumentando a sua autoconfiança. Você vai sendo aquela pessoa mais
quando progride, aquela pessoa de sucesso de verdade. Isso é sucesso. É quando você fala e faz. Tem um resultado. Você fala, caramba, olha só, estou conseguindo. Faça esse exercício que eu te propus. Inúmeros exercícios, né? Nossa, são simples, mas são desafiadores. Você olhar para o espelho e se dar bom dia. Você olhar para o espelho e falar assim, vamos lá, eu te perdoo por tudo que você fez. Vamos fazer melhor hoje, agora. Quando você faz isso, tem essa postura positiva perante a vida, perante você. Perante você. Isso faz toda a diferença. Essa é a proposta que eu tenho para você hoje. Olha só, desafiadora, hein? Desafiadora. Quando você se propõe e você faz aquilo, você vai se sentir muito melhor. Então fica aqui a minha proposta para você hoje, e todos os dias, uma pitada de desenvolvimento pessoal. Quando nós fazemos, nós conseguimos. Não existe fracasso, não existe derrota, existe desistência. Quando você desiste de você, quando você desiste de ser feliz, quando você desiste da vida. Se você está vivo, ainda dá tempo, né, de ser feliz.